distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem. Autorizado. Foi para a bola. Bateu. E agora eu vou soltar a minha voz. Tive minha primeira oportunidade contra o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no Palestra. Né, o pessoal brincando comigo a semana inteira ainda, como é que ia ser o jogo e tal, ia ser a minha estreia. O pessoal achava que eu era empolgado, que eu estava querendo estrear bem antes disso. Aí tive essa oportunidade do Veloso tomar o terceiro cartão e eu estrear como titular aqui no Palestra contra o Botafogo, já com camisa 12. Né, e mais importante ainda porque eu tive a oportunidade de defender um pênalti, a bola não tinha ido tantas vezes no gol. E só teve esse lance de pênalti aí no final do jogo eu consegui defender um pênalti. É claro, para minha afirmação como substituto do Veloso, já que na época tinha Parmalat, o pessoal estava sempre atrás de bons jogadores para contratar. Então era, pô, será que o Marcos tem condições de substituir o Veloso, caso o Veloso fique fora? Então a partir daquele momento ali que eu peguei o pênalti, que eu fiz uma partida boa, o pessoal começou a ter confiança que eu podia substituir o Veloso à altura. Em 96 ainda, eu tive uma oportunidade que o Veloso se machucou no Campeonato Brasileiro, né, e até numa dividida comigo, né, ele chutou minha canela e acabou quebrando o pé. Aí eu tive a oportunidade de jogar em 96 mesmo umas 14 partidas, assim, né, e naquela época eu era o goleiro menos vazado do brasileiro e você, naquela época, influenciava muito, né, você tá se destacando. Aí eu tive a oportunidade, né, de ser convocado pelo Zagallo pela seleção para ficar no banco, né? O Zete era o goleiro da seleção na época e eu tive a oportunidade de participar do meu primeiro jogo com a seleção, que foi em 1996. Apesar do pessoal achar que, você foi convocado na seleção na reserva, não era reserva. Eu era da mesma situação que o Deola passa hoje, era, né? No caso, se pensa que eu sou titular e o Deola é reserva, não, mas o Deola está jogando, então se o Deola for convocado para a seleção hoje, quer dizer que ele é um goleiro reserva, ele é o goleiro titular do Palmeiras. Então, a primeira oportunidade que eu tive de vestir a camisa da seleção, de ser convocado para a seleção principal, foi numa situação dessa, que o goleiro titular se machucou, que era o Veloso, e aí o Zagallo me convocou a primeira vez. Foi a primeira convocação que eu tive para a seleção brasileira, ali mesmo no ano de 96. Depois eu esperei até 1999, né, para ter uma oportunidade. Em 99 ainda, na mesma situação eu jogava muito mais no aspirante do que propriamente no profissional, mesmo depois de ter ido para a seleção, de ter feito algumas partidas pelo Palmeiras, né, e foi quando o Filipão chegou, em 97, né, o Filipão chegou e eu estava com uns probleminha de peso para cá, para lá, ele pegou e me colocou no aspirante, até porque tinha o Veloso, que era o titular, e o Sérgio, que era o reserva imediato. Né, e depois a minha oportunidade voltou a ser em 99, que foi no jogo de Libertadores, né, que a minha felicidade foi o seguinte, de ter entrado no meio de uma competição que era Libertadores e já de começo, assim, já ter conseguido ser campeão numa competição tão importante. Então, aquilo ali ajudou muito a ter sequência na minha carreira. Porque eu virei mesmo assim, comecei a jogar como titular do Palmeiras, já tinha 26 anos. Né? Então, claro que hoje em dia, com 20 anos, já tem goleiro jogando com 20, com 22, então... como tinha um grande goleiro aqui, como eu disse anteriormente, que era o Veloso, né? Que todo mundo sabe, era meu ídolo de criança, então eu acabei demorando um pouco, né, para me tornar titular, mas acho que a espera toda valeu, porque por ter entrado numa competição tão importante que era a Libertadores e, como eu te disse, já ter sido eleito o melhor jogador da competição e também ter ganhado a Libertadores, que é o mais importante. Não só em 99, como 2000 e 2001, né, o Palmeiras foi muito bem nas 3 Libertadores, né? Sendo campeão de uma, chegamos na final de outra e na semifinal de outra. Que a que a gente chegou na semifinal, se a gente tivesse chegado à final, a gente ia disputar o Mundial de Clubes de novo, porque era um time do México que não podia disputar. Então, essas 3 Libertadores aí, não só o Palmeiras, como eu também tive a oportunidade de fazer bons jogos, né? Acho que a maioria das defesas importantes que eu tenho na minha carreira, nos meus DVDs aí, são dessas 3 Libertadores, que eram competições
que todo mundo considera como as mais importantes até hoje. Engraçado que o Corinthians tinha disputado uma decisão por pênaltis, né, no Mundial de Clubes da FIFA, né, e depois tinha disputado um jogo antes que jogar contra a gente e disputou uma decisão de pênaltis contra o Rosário Central. Né, então, aí a gente estudou os pênaltis do Corinthians, imaginou mais ou menos aonde que ia bater, né, eu junto com o Pracidelli, com o Filipão, né, com o Sérgio, que era o goleiro que estava na época junto comigo, e a gente fez mais ou menos assim onde cada um bate. Só que chegou no jogo, eu pensava assim, o cara sabe que eu sei que ele bate naquele canto esquerdo, eu vou pular no canto direito que ele vai mudar o lado. Né? E nisso, eu pulava para o lado, o cara batia do outro. Né? Até que o Pracidelli mandou, eu não lembro se era o Joãozinho, o roupeiro, alguém ir lá atrás do gol e falar, faz aquilo que a gente combinou, faz aquilo que a gente combinou. Aí eu insistentemente ainda falei, não é possível, o cara vai mudar o canto. Tá? Eu peguei, aí só do Marcelinho, né, que eu tive a oportunidade de ter visto ele bater contra o Vasco, né, e o canto que ele bateu ele tinha errado, e depois contra o Rosário Central ele tinha batido num canto, aí a gente tinha combinado de ir no lado direito, né, com o pênalti do Marcelinho, tanto é que vocês podem ver a imagem que quando o Marcelinho chegou na bola já tinha saído bem antes, apesar de alguns comentários hoje em dia falar assim que eu adiantei muito no pênalti, que na época, né, essa regra de adiantar no pênalti é uma coisa recente, uma coisa de 2, 3 anos atrás. Antigamente não tinha esse negócio de adiantar, o goleiro tem que pular na linha, né? E na época adiantei mesmo, até porque podia. E tive a felicidade de defender isso aí, porque foi uma das defesas que o torcedor do Palmeiras considera das mais importantes da história do clube. Antes de 2002, né, eu tive que fazer a famosa cirurgia no punho, que quase encerrou a minha carreira, fiz em 2000. Né, e se você olhasse para mim, se você visse a minha mão como estava antes de ir para a seleção, ninguém ia acreditar que eu pudesse um dia voltar a jogar, quem diria ir para a seleção. Né, então eu tive uma cirurgia muito grave no punho, que tinha 50% de chance de voltar a jogar e 50% de chance de ter que parar já em 2000. Mas felizmente deu tudo certo, depois eu pude renovar o contrato com o Palmeiras, disputar outra Libertadores. Né, e também não é... Disputava a posição ali quando o Filipão assumiu a seleção, né, disputava a posição com o Rogério Ceni no São Paulo, que estava muito bem, com o Dida no Corinthians também. Né, mas eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção devido à própria chegada do Filipão na seleção brasileira. Porque ele chegou em mim e disse, não quero nem saber quem que tem de goleiro aí, você vai ser meu titular, eu conheço seu trabalho, eu confio em você, então quero que você seja o goleiro. Em 2001 a gente teve muita dificuldade, né? Vale dizer também que eu na classificatória dos jogos da seleção, acho que eu joguei 5, 6 jogos, né? Tanto é que eu tenho poucos jogos com a camisa da seleção, se não me engano eu tenho 27 ou 29 jogos com a camisa da seleção. E porque sempre eu ia convocado, ou estava na reserva do Dida, ou ia lá e jogava um jogo, então não tinha muita... Né? Quando entrou o Filipão, que eu tive a oportunidade de ter uma sequência na seleção, que para mim foi muito importante. Né? Então a gente penou ali para poder se classificar para a Copa do Mundo, pegamos, acho que a seleção faltando 5 jogos para poder classificar, com jogos difíceis, com a Argentina na Argentina, Uruguai no Uruguai. Depois a gente teve a felicidade de se classificar contra a Venezuela, jogando, eu não me recordo que estado, mas jogando aqui no Brasil, em casa, e nos classificamos para a Copa do Mundo. Né, fui muito questionado se eu deveria ser o goleiro da seleção, se o Rogério e se o Dida não estavam melhor que eu na época, mas depois foi provado que o Filipão confiava em mim e eu tinha capacidade de vestir a camisa da seleção da forma que eu vesti na Copa. Então, para mim foi uma das coisas mais importantes, não só o título pela seleção brasileira, mas a afirmação e principalmente calar a boca de muita gente que falava mal de mim. Então, esse foi o maior título que eu ganhei em 2002, né? Poder depois voltar campeão do mundo e mostrar para alguns críticos que estavam me criticando sem conhecer o meu trabalho, né? Então o Filipão apostou no meu trabalho e eu pude mostrar que eu tinha capacidade de vestir a camisa da seleção e principalmente ser campeão do mundo com a seleção. Eu acho que contra a Bélgica mesmo, foi um jogo no qual eu tive a oportunidade de pegar bastante, né,
chute difícil. Contra a Turquia também eu tive a oportunidade de jogar, principalmente depois na série de mata-mata, eu também fui importante. O jogo que eu achava que eu ia ter mais trabalho, que era contra a Inglaterra, foi o que eu tive menos trabalho. Depois só da final da Copa, que foram 2 bolas assim, né, que não foi tanto trabalho assim que a Alemanha deu. Né? Então, mas eu considero na Copa do Mundo, acho que o jogo da Bélgica é o jogo mais difícil. Teve também jogos que o Filipão escalou o time reserva, mas me colocou como titular, que foi contra a Costa Rica, que eu pude fazer algumas boas defesas, né? Mas eu acho que, no meu ponto de vista, eu fiz uma Copa assim, apesar que são 7 jogos, uma competição rápida, eu estava muito bem preparado na época, então para 7 jogos, acho que deu para mostrar um pouco de segurança, né? Até porque nos primeiros jogos ali, acho que todo mundo é um pouco inseguro, porque primeira vez você vai disputar uma Copa do Mundo, e principalmente como goleiro, que aqui no Brasil é acostumado a sair crucificado de jogos de Copa do Mundo, principalmente quando erra. Então, eu acho que o ideal do goleiro é não cometer nenhum erro, e eu acho que eu não tive nenhum erro, assim, que pudesse fazer com que o Brasil tomasse gol. Então, acho que os gols que eu tomei foram gols que qualquer um tomaria, e a Copa que eu tive foi uma Copa, assim, dentro do meu ponto de vista, não te digo perfeita, porque ninguém é perfeito, mas uma Copa segura, tranquila, pegando as bolas que dá para pegar. Como todos os jogos que são lá na Ilha do Retiro, jogo contra o Sport, a gente já tinha perdido a Copa do Brasil lá, depois a gente voltou lá para jogar o Brasileiro, tinha perdido também, depois a gente acabou pegando o Sport na Libertadores, né? E foi um jogo difícil aqui, depois a gente conseguiu ganhar de 1-0 aqui, o Palestra Itália estava lotado, me recordo como se fosse hoje, e a gente ganhou de 1-0 do Sport. E a gente sabia que o resultado era muito pouco, porque a pressão lá ia ser muito grande, né? E foi do jeito que todo mundo imaginava, a gente até viajou antes para poder concentrar e teve essa partida. E eu considero, acho que essa partida, no meu ponto de vista, teve uma contra o Corinthians em 99, né, que foi um jogo de mata-mata também, antes dos pênaltis de 99. Eu acho que eu considero essa partida contra o Sport Recife uma das melhores da minha carreira aqui no Palmeiras. Porque, claro que depois fica gravado os pênaltis, porque tive a felicidade de defender 3 pênaltis no dia, mas na noite, né? Mas o jogo em si foi muito bom. Eu tive uma partida muito boa no jogo, acho que foram umas 4, 5 defesas ali que foram importantes de cara. O Paulo Baier jogando muito bem, o time do Sport pressionando, o Palmeiras... A gente não conseguia passar do meio campo, tomamos um sufoco muito grande. Acho que o jogo eu devo ter perdido uns 3,5 kg, assim, de calor já, aquela pressão toda lá. E depois nos pênaltis eu estava muito confiante, assim, no dia, né? Na noite. Porque eu tinha feito uma partida boa. Então, quando você faz uma partida boa e você vai para os pênaltis, você está confiante. E também você deixa o batedor inseguro, né? Então, tanto é que o Mozo errou o primeiro pênalti que ele foi bater e eu disse para ele ficar calmo, tranquilo, porque eu estava bastante confiante naquela noite e acabou dando certo de eu ter feito 3 defesas de pênalti e principalmente na casa do adversário, que deixa ainda as defesas assim mais importantes, né? Você escutar um estádio como o estádio deles lá, com a grande maioria de torcedores do Sport Recife, você como goleiro deixar um estádio em silêncio é uma coisa que não tem preço, né? Então, por isso que eu me recordo desse como um dos melhores jogos que eu tive com a camisa do Palmeiras. Eu não tinha 30 jogos com a camisa do Palmeiras ali, você já tem que disputar um Mundial de Clubes, que era bem diferente de hoje, né? Hoje em dia são 2 jogos, você pelo menos tem aquele primeiro jogo ali para fazer, para depois você pegar o grande time europeu lá que está na final. Então, contra o Manchester eu estava muito preocupado, assim, né? Principalmente sabendo que tinha poucos jogos, pouca experiência, e enfrentar um grande time do futebol europeu, o melhor de todos naquela época. Então foi um dos jogos que eu entrei assim, não que eu estava preocupado no sentido assim, que o time deles era, o pessoal falava, pô, o time mais rico do mundo, os melhores jogadores do mundo, então, né? E quando a gente viu que a gente podia ganhar do Manchester, já estava tarde, né? Acabei falhando no gol. Falhando assim, né? Não alcançando a bola do cruzamento, e a gente acabou perdendo pelo placar mínimo, né? E eu estava numa época também que eu estava muito bem na defesa de pênalti, e eu torcendo para que o time pudesse empatar, para que eu pudesse ter uma oportunidade de depois defender um pênalti, né? Eu sonhava assim, quando eu fui para lá, pô, já pensou, a gente vai para
para os pênaltis, eu pego um pênalti do Beckham, do Giggs. Eu já estava pensando nisso, né? Mas infelizmente a gente tomou um gol, não conseguiu fazer e acabou sobrando a responsabilidade pela derrota para mim por ter falhado no gol, assim. Mas foi o jogo que eu mais me preocupei. Tudo que acontece na carreira da gente, claro que você quer... Ninguém vai começar uma carreira com... só se o cara for muito bom de marketing, né? Porque ninguém vai começar uma carreira e terminar uma carreira sem ter cometido um erro importante, um erro numa final, sabe, um erro qualquer, mas claro que vai errar, uma hora vai errar. Né? Então, o melhor é sempre quando você erra no começo, para você, né, usar aquilo como uma coisa para te amadurecer, né? Então, como em 99 foi no começo da minha carreira, assim, então... E eu tive todo o apoio da torcida do Palmeiras. Quando eu voltei de lá, achei que a torcida ia querer me matar, a torcida estava me apoiando no aeroporto. Então foi uma das coisas que me motivou a dar sequência, porque tem alguns erros que você comete que você desanima de vez. Tipo esse de 99, depois, mesmo quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão, depois o Palmeiras, aquela furada histórica minha no Palestra Itália contra o Vitória. Então são erros que a gente comete, mas que depois... Você não erra mais, né? Porque você aprende com aquilo lá. Então, como eu errei no começo, deu para aproveitar bastante. Então, são falhas assim que todo mundo comete e que você tem que conviver com isso. Você sabe que a profissão de goleiro é uma profissão que você tem que ter muita responsabilidade, né? E, acima de tudo, personalidade para quando você errar, levantar a cabeça e conseguir jogando da mesma forma sem que aquele erro te atrapalhe, sem com que você abaixe a cabeça. Então, nenhuma vez na minha vida eu cometi um erro dentro do campo que me deixasse desanimado, triste, que eu não pudesse dar a volta por cima. Então, toda vez que eu cometi um grande erro na minha carreira, no outro jogo eu fui um dos melhores em campo, porque eu entrei muito mais motivado a poder dar a volta por cima. Aqui a gente passou por algumas dificuldades, né? O Palmeiras... Foi um ano, assim, de 2002 para 2003, que foi um ano muito intenso na minha vida, assim. Eu tive até problema de bronquite nervosa, sabe, que eu tinha feito uma Copa do Mundo, tinha sido campeão do mundo em 2002. Aí eu me machuquei, porque a gente tinha feito uma pré-temporada para jogar aqui, depois uma pré-temporada para ir para a Copa, depois que voltou da Copa, uma pré-temporada para começar o Brasileiro. E o Brasileiro era um campeonato rápido. E aí eu acabei me machucando, faltando, não sei, umas 7, 8 rodadas para acabar o campeonato do Brasileiro de 2002, e o Palmeiras acabou caindo para a segunda divisão. Aí chegou uma proposta do Arsenal para eu ser vendido, que profissionalmente era o que eu devia ter feito. Era ter ido embora para o Arsenal, que eu tinha evitado muitos problemas, assim... Não problema de saúde, mas assim, problemas nervosos que eu tive, que 2002, 2003 foi muito pesado para mim. Né? O Palmeiras era um time que tinha bons jogadores depois em 2003, mas que o campeão do mundo era eu, a responsabilidade era minha, a cobrança era em cima de mim, quem dava entrevista era eu, quem tinha que explicar uma derrota era eu, Então tudo era comigo, então foi me sobrecarregando, né? E eu acredito que num time, quando você tem vários jogadores, não ídolos, mas... conhecidos, como no caso de hoje, que você tem o Valdívia, que você tem o Assunção, que você tem o Kleber, que você tem o Danilo, você tem o Lincoln, então você gera uma responsabilidade dividida, né, porque aquela carga toda não cai só sobre um. Então veio essa proposta do Arsenal, e aí eu sempre disse, né, que eu amo o Palmeiras, eu gosto, eu quero fazer minha carreira aqui, mas você tem que ver realmente quem ama. Quando aparece um pacote de dinheiro na sua frente ali, você fala, e aí, você ama? Eu te dou isso aqui para você ir embora. Aí eu falei, e agora? Eu pego o dinheiro, jogo a segunda divisão como campeão do mundo, quem que o Palmeiras vai contratar, como é que vai ser? E o Palmeiras acabou subindo um monte de moleque do time do B, né, que era o Wagner Love, que era o Edmilson, que era esse, aí tinha o Magrão aqui, o Daniel, zagueiro, que veio de São Caetano. O Palmeiras fez contratações, assim, baratas, mas de jogadores de personalidade. E eu resolvi apostar, meu. Falei, eu vou apostar minha carreira nessa Série B aí, vou ficar. Aí peguei, falei, não quero dinheiro, eu vou ficar, vou disputar a Série B com o Palmeiras. E eu acho que o mínimo que eu posso fazer, depois de falar que eu amo o Palmeiras tanto tempo, é ficar e tentar levantar o Palmeiras da primeira divisão de novo. Né? Então, por isso que o torcedor acha, mas campeão da Série B não conta? Não conta porque o cara não tem noção do que
nós fizemos aqui para subir, né? Porque a Série B não era fácil para subir que nem agora. Que pontos corridos, vai lá, sobe 4 e subiu todo mundo, beleza, A gente tinha que classificar entre os 8, depois tinha que oitavas de final ganhar, quartas de final tivemos que ganhar, semifinal ganhar, depois teve uma final, né? Que aí a final foi mais tranquila porque já tinha subido os 2, que era o Palmeiras e Botafogo na época. Então a gente ficou aí com um time de jovens, com um time que tinha uma carga de responsabilidade muito grande, né, que era trazer o Palmeiras de volta, o Lúcio, lateral, trazer o Palmeiras de volta à primeira divisão. E eu fiquei como um dos cabeças, assim, pô, vou ficar aí para ajudar os caras. E tanto é que toda vez que a gente ia jogar fora, o pessoal só queria xingar. A pressão era toda em cima de mim, porque tinha voltado com a seleção um ano antes, né, campeão do mundo. Mas eu dei conta. Então a gente voltou, subiu, eu fui eleito o melhor jogador da competição. O Wagner foi eleito o melhor artilheiro. O Palmeiras ganhou, acho que todos esses aí que estavam, né, que tinha responsável, todo mundo ganhou o prêmio ali como melhor lateral, o melhor volante, melhor isso e aquilo. Né, a gente assumiu essa responsabilidade, mas que a gente fez o que a gente pensou em fazer mesmo, que era trazer o Palmeiras da segunda outra vez para a primeira divisão. E aí, nesse intervalo de segunda divisão, teve a goleada do Vitória de 7, que a gente foi eliminado da Copa do Brasil. Então, foi um ano, eu acho que foi o pior ano que eu passei aqui na minha vida no Palmeiras, foi o ano de 2003. É um ano que eu não, apesar de ter, no final, ter dado tudo certo para a gente ter voltado da segunda divisão, mas foi um ano que nunca mais eu não gosto nem de lembrar desse ano, que foi um dos piores anos da minha vida. Mas é que eu falo para você, profissionalmente, pô, é claro que você tem que ter ido, né? Você tem que... Os valores são uma coisa absurda. O reconhecimento, muitas vezes, também lá fora é mais fácil ser reconhecido, né? Hoje em dia, para ir para a seleção, é fundamental também você estar lá fora. Né? Mas eu consegui, mesmo na Série B, ir para a seleção, algumas convocações ainda, até, né? Até por ter sido campeão da Copa. Mas, assim, profissionalmente, para você ganhar dinheiro, claro que é uma coisa que você não pode nem pensar. Eu acho que eu não ganhei 10% do que eu ganhei lá fora, que eu ia ganhar lá fora, eu não ganhei aqui, com todos os anos que eu tenho de Palmeiras. Mas não me arrependo, porque eu acho que é essencial para você se dar bem na sua carreira, você estar feliz, você gostar de jogar naquele time, gostar daquela torcida, o ambiente que você vive. Então, eu sempre gostei do ambiente que eu vivo aqui no Palmeiras, eu tenho muitos amigos, eu sou feliz aqui. Né? Eu acho que a felicidade não tem preço. Então, apesar de toda a cobrança, de toda a responsabilidade que eu sempre carreguei aqui, também sempre foi uma coisa que vestir a camisa sempre me deu uma satisfação muito grande. Então, de forma alguma eu me arrependi, porque mesmo que eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, eu não ia ser feliz como eu fui ao longo desses 18 anos que eu estou no Palmeiras, eu não seria feliz em outro lugar como eu fui aqui. A gente jogava muitas competições, né, muita Libertadores, assim. Aí a gente tava chegando no hotel na Argentina, se não me engano, aí tava eu e o Veloso na frente, entrando assim. Aí o cara argentino falou assim, arqueiros, né? Perguntou pra mim, pro Veloso. Aí o Júnior tava atrás e falou, não, futebol, Palmeiras, Brasil. Achou que era de arco e flecha e... Mas a gente zoava demais na Libertadores, né? Quando você pega aquele... Você vai fazer uma viagem internacional, o pessoal te dá aquele bilhetinho pra você preencher, pra pôr no passaporte ali, pra você deixar na entrada na alfândega ali dos países ali. Então os caras colocavam nome e apelido embaixo, né? Aí os caras colocavam Juninho, apelido, né? Que era o sobrenome que tinha que colocar, e os caras colocavam Juninho, Pena, os caras quebravam demais, né? E a gente ria, era divertido. Ao mesmo tempo que a gente viajava muito, concentrava muito, mas a gente tinha um time muito divertido, principalmente porque ganhava, né? O time quando tá ali na frente, ali, disputando títulos, aí eu acho que deixa todo mundo animado, né? Então a gente era um time, além de vencedor, era um time muito animado. Porque o ano de 2007 foi muito ruim para mim, né? Eu tive 2 fraturas no braço, 3 fraturas no braço, 2 cirurgias. E 2007 estava praticamente encerrada a minha carreira, né? O Diego Cavalieri jogando aqui, jogando muito bem, né? Se destacando como um dos melhores goleiros do Brasil. E eu vi ali uma condição assim de eu não ter como voltar, né? Falar, pô, braço quebrado, vou ter que voltar, o Diego voando, novo, jovem, né? Já de idade para poder disputar. E em 2008 aí o Vanderlei voltou ao Palmeiras, né? Me deu um tempo ali de 1 mês e meio para poder fazer uma preparação física especial para poder jogar 2008.
acabou tirando o Diego, arrumando briga com um monte de gente para me colocar de novo no gol. Então era um ano de... para eu mostrar para mim mesmo que eu ainda tinha condição de jogar, entendeu? Então, eu tive uma participação muito boa, tanto é que eu fui... Né, a gente foi campeão paulista do mesmo ano e depois eu fui eleito ainda um dos 3 melhores goleiros do Brasil naquele prêmio da CBF no final do ano. Então foi um ano de reafirmação, de voltar à carreira. Foi um ano que... Acho que foi um ano que eu joguei mais, que o Palmeiras jogou 70 partidas, eu joguei 61 partidas aquele ano. Né? Eu escutava muito, eu lembro o pessoal comentar, falava, se o Palmeiras vendeu o Diego Cavalieri, não vai ter mais goleiro, porque o Marcos não aguenta mais jogar. Então era uma coisa assim que... Eu sempre gostei de desafios dessa forma, assim, sabe? Agora ele não consegue mais, e isso sempre motivou. Quando você tá tranquilo, que você tá com moral, isso aí eu acho que não é bom para ninguém. O bom é sempre estar sendo cobrado. Então, naquela época eu fui muito cobrado. Eu sou um goleiro, não sou uma pessoa muito... Eu não consigo fazer uma coisa mais ou menos, sabe? Eu não consigo treinar mais ou menos, eu não consigo jogar mais ou menos. Eu tenho que ir no limite. E eu acho que a grande maioria das contusões que eu tive foi porque eu fiz isso, né? Se tivesse que pular no pé de um, eu pulava, me machucava. Ficava 3 meses fora, mas eu fazia isso aí. Era muito fácil não ir, tomar o gol e deixar a responsabilidade sobrar para os outros. Então eu nunca fui assim, eu não consigo ser assim, né? Então, talvez esse tanto de contusões que eu tive na minha vida, tudo assim, porque eu sempre fui um cara que eu fui no limite, eu sempre quis ser no limite. Hoje o pessoal fala, pô, seu joelho não tá bom, acho que é bom você treinar um pouquinho. Eu não consigo treinar um pouquinho, sabe? Eu fui treinado assim, eu aprendi assim, eu comecei minha carreira assim. Então, se eu for treinar um coletivo, eu quero ganhar o coletivo como se eu estivesse jogando um jogo. Então, isso aí acabou me custando muitas coisas. Por isso que eu falei naquele momento lá, no jogo contra a Ponte, que se pudesse, quebrava tudo de novo, porque aquele lá era o... Né, se chegar numa final, depois de tudo que eu teve vivido, de 3 cirurgias no braço, depois de ter que recuperar a forma, depois de ter que recuperar a posição do Diego Cavalieri, que era um baita no goleiro. Então, naquele momento ali, eu quebrava o pescoço mesmo, mas eu não perdi aquele jogo, porque eu trabalhei e eu sofri, assim como todo o grupo, mas a gente sofreu muito para estar vivendo aquele momento ali. Então, aquele momento para mim era um momento especial e um momento de reafirmação. Eu acho que eu tive uma carreira de altos e baixos, de muitas contusões, mas eu sempre procurei, quando eu estava dentro do campo ou quando eu estivesse no treino, eu sempre procurei honrar o que eu sempre defendi da camisa do Palmeiras, né? Eu sempre procurei honrar a camisa do Palmeiras da melhor forma. Muitas vezes não conseguindo, muitas vezes errando, mas sempre eu entrei para ganhar e para brigar e para fazer qualquer coisa para que a gente pudesse vencer ou ser campeão de alguma coisa. Né? Eu acho que esse momento meu está chegando ao fim porque o meu corpo eu não tenho mais como disputar uma posição com o Deola, com o Bruno, com o Fábio, com o Alemão. O Fábio Alemão tem 20 anos, 19 anos. O Deola tem 27, o Bruno 26. Né? Eu também não acho justo ficar jogando com nome, ou porque eu sou o Marcos, porque eu tenho uma história aqui, eu brecar a carreira desses jogadores, que também podem ter uma carreira tão brilhante quanto a minha. Então, eu acho que para mim, no final do ano, é o limite, o meu corpo já está exigindo, meu joelho dói, eu não consigo mais dormir sem dor, eu tenho dor para treinar, eu tenho dor para jogar, tanto é que esse ano eu não consigo mais, está difícil até para ir para o jogo, dadas as dificuldades que eu estou tendo. Então, vou tentar ainda chegar até no final do ano. Estou com muita paciência ainda até de antes disso parar, né? Agora, se eu conseguir ter uma sequência e voltar a treinar, que é aquilo que me anima, que é estar dentro do campo, treinando, viajando, né? Eu já não faço questão mais de ser titular. Eu acho que se deixar o Deola ou o Bruno, qualquer que seja o titular, e eu ir para o banco de vez em quando, eu acho que eu não tenho mais que provar mais nada para ninguém, né? Não tem que ser titular, eu acho que não tem que disputar mais posição, porque se me colocar no banco eu vou respeitar e saber, né? Isso aí para me ajudar a chegar até no final do ano, eu estou dizendo. Né? Mas não tem mais como disputar, como suportar. Então o futebol para mim, a partir de uns dias para cá, meses para cá, ele não está mais prazeroso, né? Acho que você não consegue fazer alguma coisa com prazer, uma coisa que te dói, né? Pô, você vai lá, eu gosto de correr, mas com dor no joelho você gosta de correr? Eu gosto de saltar, mas você gosta de saltar, mas com dor no joelho você gosta. Então eu cheguei no limite e eu acho que até pro meu bem
né, o bem do meu corpo aí para não ter nenhum problema, nenhuma sequela grave para frente. Então acho que o final do ano para mim é o limite, mas eu, apesar de ter tido, como eu disse, uma carreira de altos e baixos, eu saí satisfeito com o desempenho que eu tive ao longo da minha carreira. Para te falar a verdade, eu quero ficar uns 3, 4 meses sem fazer nada. Quero ir para praia, eu quero viajar com minha filha, com meu filho, eu quero viajar com a minha mulher, né? Por mais que eu tenha me dado bem com a carreira, que eu tenha ganhado um dinheiro, né? Que eu tenha mudado a vida da minha família, e eu sou grato eternamente por isso, mas eu perdi muita coisa na minha vida no sentido de ter uma vida social legal, de poder ir em show, poder ir em teatro, poder ir em cinema, poder sair à noite, poder beber meu chopp, porque no outro dia, não faz isso que amanhã tem treino. Não faz isso que esse final de semana tem um jogo importante. Você não pode... E a família acaba pagando com isso também, né? Porque você é o jogador, você é o cara que tem que ter responsabilidade, mas se você não sai, sua mulher também não sai, sua filha também não sai. Então acaba toda a família ter uma vida de jogador e eles não são jogador, né? Muitas vezes eu saí de noite assim, com a minha mulher e, pô, tem treino na semana, o que você está fazendo na noite? Porque às vezes você acaba arrumando briga em casa por causa disso. Você não pode, mas sua mulher não tem nada a ver com isso. Ela pode ir num show, né? E ficar até tarde na rua. A gente não pode. Então a gente acaba penalizando todo esse pessoal que vive com a gente, no caso a família, a esposa, o filho, para se dar bem na posição, né? Claro que você tem a vantagem de poder pagar os melhores colégios para o seu filho, você ganha um dinheiro para isso, ter os melhores carros, morar numa casa boa, mas socialmente não é uma vida assim. Né? O time exige, né? Eu brinco aqui às vezes na fisioterapia, né? Que às vezes o pessoal marca uma coisa ou outra para mim e fala, pô, vocês acham que eu tenho que viver no Palmeiras 24 horas por dia? Que eu não tenho vida social, que eu não tenho família, que eu não tenho outras coisas para fazer? Então a profissão exige que você fique muito à disposição do time. Então eu pretendo realmente ficar uns 6 meses assim. Tipo o Muricy fala, quero descansar, quero fazer outras coisas assim que a profissão não me deixou fazer, mas que vai me dar que me dê um dinheiro que me permite fazer isso agora. Então eu não tenho nada a reclamar da minha profissão, do tempo que eu joguei aqui, mas eu quero ficar um tempinho parado e aproveitar um pouco mais a vida. Eu tive a oportunidade, né? Eu estava em Oriente, eu tive a oportunidade de sair de Oriente para poder fazer um teste na Lençoense, o que foi extremamente importante na minha vida, porque quando eu cheguei na Lençoense para fazer o teste, eu passei no teste porque era Lençoense. Se eu tivesse vindo, como eu fui para a Lençoense, se eu tivesse vindo para o Palmeiras, provavelmente eu não teria passado no teste aqui. Então a Lençoense foi um time especial, assim, fundamental para que eu virasse goleiro, né? Porque lá o treinador que me levou para lá, né? Que primeiro ele me levou para o Corinthians, eu fiquei 2 meses no Corinthians, depois eu larguei, voltei para casa. Ele me levou para Lençóis, depois eu fui para o Corinthians, depois eu voltei para casa, depois vim para cá. Então, foi lá na Lençóis que eu me coordenei, que eu treinei, eu fiquei 1 ano treinando, trabalhando, tal, aprendendo a ser goleiro, a pular para os 2 lados, porque normalmente quando você é muito novo você tem dificuldade de pular para um lado e para o outro igual, saltar com as 2 pernas, normalmente quando você não joga você salta com uma perna só, e acaba quando você vem para o time grande, o pessoal percebe isso. Então lá que eu me coordenei para poder chegar aqui e passar no teste. Então, ao Lençoense que eu devo e ao meu treinador que me trouxe aqui, tanto o Neno quanto o João Sérgio, que era o preparador físico da época, que foram os primeiros que me deram a oportunidade, que me levaram, que me buscaram em Oriente para levar eu para Lençóis, me treinaram 1 ano, depois me levaram para o Corinthians, eu desisti do Corinthians, aí eu voltei embora para casa, eles foram lá e me pegaram em casa e me trouxeram no Palmeiras. Então foi 2 pessoas assim que me ajudaram muito, iniciaram essa minha carreira aí, né? Que se não fosse por eles eu não tinha chegado até aqui. Eu acho que uma carreira de muitos anos no clube, você conhece muita gente, passou muitos treinadores aqui no Palmeiras, muitos treinadores de goleiro, mas eu não posso deixar de destacar o Filipão, que foi o treinador que eu fui campeão da Copa do Mundo, da Libertadores, o Vanderlei, que me colocou para jogar em 2008 de novo, como me deu a primeira oportunidade, o Nelsinho Batista também, o Zé Mário, que foi meu primeiro treinador de goleiro, o Pracidelli, que nos grandes momentos da minha carreira foi o cara que estava me treinando, que estava ali comigo. Então, o Sérgio, que foi sempre um grande amigo que eu tive dentro do futebol, o Sérgio goleiro.
né? Claro que eu tenho vários outros amigos aí. Passei muito tempo na fisioterapia com o Rosan, né? Que me tratou várias vezes. O Anselmo me fez voltar várias vezes. Quando eu achava que eu não ia voltar, o Anselmo me colocou para jogar, o que é preparador físico do Palmeiras hoje. Então, aí tem apoio da família, dos amigos, né? Mas claro que eu tenho um respeito muito grande por todos os outros, até que eu, né, não dá para você citar todo mundo, mas passaram tantos treinadores aqui, eu sempre me dei bem com todos os treinadores do Palmeiras, com todos os treinadores de goleiro que o Palmeiras teve, eu sempre respeitei, o seu Valdir, né? Então, pô, tem muita gente que a quem eu agradeço, assim, pela minha carreira, né? É impossível você fazer uma carreira sem ter grandes amigos do seu lado que te ajudam.